Este programa é livre para todos os públicos. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Que alegria, obrigada Rogerinha, obrigada Priscila, Ministério de Música. E você que veio aqui na Canção Nova, você que está nos acompanhando, eu desejo que hoje você tenha um abençoado dia e que a Virgem Maria nos visite no dia de hoje. Visite você que está aqui, visite você que está em casa, porque o Espírito Santo vem sobre nós como a Virgem Maria nos visita, assim como ela visitou Isabel e ela ficou cheia do Espírito Santo. E hoje quero mostrar para vocês esse livro que a editora Canção Nova está lançando, Mulheres em Transformação, Pérolas Preciosas de Deus. E é através do Espírito Santo, é o Espírito Santo, o Paráclito, aquele que é o transformador, que vai nos transformando, para que de fato nós atinjamos a estatura de Cristo, para que de fato nós assumamos que nós somos amor, porque fomos criadas por Deus, que é amor. Então que nós possamos mesmo pedir todos os dias que nós sejamos mulheres cheias do Espírito Santo. Mas antes de falar desse livro, eu queria fazer uma introdução da palavra de Deus, porque você que é minha leitora, ou meu leitor, né, tem visto que eu sempre tenho testemunhado sobre a palavra de Deus, o poder da palavra de Deus na minha vida. Esse livro também tem a palavra de Deus, né, mas Deus me inspirou a falar também desse processo de transformação que eu passei e que eu passo até hoje. Mas a palavra de Deus, ela vai nos ajudando nesse processo de transformação. Porque a ação da palavra de Deus nos leva a agir e a fazer a vontade de Deus. E este agir é repleto do Espírito Santo. Então, o poder da palavra, ele tem o poder de transformar. Ele tem o poder de transformar a minha vida e a sua vida. E quando a palavra de Deus atua em nós, né, ela nunca nos deixa da mesma forma. E em grego, né, poder deriva de dynamis, que significa força e movimento. Então a palavra é essa força em movimento. Quando nós começamos a meditar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, nós não conseguimos ser aquela mulher que fica diante da TV passivamente, vendo novela, deixando que todo aquele lixo entre na sua casa. Não, a palavra de Deus vai trazendo para nós esse movimento que é um dia chegar até o céu, como essa igreja, né, que está sempre em transformação, buscando ser uma mulher de Deus, buscando ser essa mulher sábia, acreditando na palavra de Deus que diz para nós, para mim e para você, que a mulher sábia edifica o seu lar. Então a palavra de Deus vai nos convencendo que nós temos que ser uma mulher de Deus. A palavra de Deus vai nos ajudar a assumir que nós somos filhas amadas de Deus. Então, quando a gente fala da palavra de Deus, eu sempre lembro, né, desse documento do Papa Bento XVI, chamado Verbum Domini, que é uma exortação apostólica, um documento da igreja que diz, no número 22 desse documento, a mulher é criada na palavra de Deus. Aqui os homens vão me dar licença um pouquinho, porque ele vai falar do homem e da mulher. Mas eu quero falar para você, mulher, não vamos excluir os homens, ao contrário, eu chamo vocês, porque quanto mais você, homem, conhecer a mulher, saber que ela é um dom de Deus, mais você vai ajudá-la a realmente assumir o seu valor, a reconhecer o seu valor diante de Deus. Então, ele diz assim,
A mulher é criada na palavra de Deus e vive nela. E não se pode compreender a si mesma se não se abre a esse diálogo com Deus. E neste diálogo com Deus, ele fala, compreendemos a nós mesmas e encontramos resposta para as perguntas mais profundas que habitam no nosso coração. E ele ainda diz que a palavra de Deus, ela não se contrapõe ao homem, à mulher, nem mortifica os seus anseios verdadeiros, os seus desejos. Ao contrário, ilumina, purifica, realiza os seus anseios e desejos. Como é importante para o nosso tempo descobrir que só Deus responde à sede que está no coração de cada mulher. Talvez você também, como um dia eu fui, achava que quem preenchia o vazio do meu interior eram coisas, eram roupas. Eu comprava um monte de roupa, na época que eu era uma secretária executiva, vinha da boutique cheia de sacolas, achando que aquilo preenchia aquele meu vazio. Coitadinha, enganada. Porque passavam-se uns dias, aquelas roupas já não tinham mais sentido. Porque o nosso sentido não está em roupas. A sede profunda do nosso coração, por causa das nossas feridas, que muitas vezes deturpam, a gente tem uma distorção na nossa lente. A sede profunda do nosso coração, só Deus preenche. Mas, infelizmente, na nossa época, infelizmente, no Ocidente, o Papa diz, difundiu-se a ideia, Papa Bento XVI, difundiu-se a ideia de que Deus é alheio à nossa vida e aos problemas da mulher. Pior ainda, de que a presença de Deus pode até ser uma ameaça à autonomia humana. É a palavra de Deus nos conduzindo. É a palavra de Deus que quer com que eu e você assumamos que nós somos pérolas preciosas de Deus. Diz aí para sua irmã que está aí do seu lado, você é uma pérola preciosa de Deus. E aí eu quero falar para você, porque aqui está neste livro, a origem deste livro, está lá no meu livro Mulher de Valor, que é a mulher virtuosa, que eu medito versículo por versículo dessa mulher virtuosa, essa mulher de valor de Provérbios 31, 10 e seguintes, que diz, uma mulher virtuosa, quem pode encontrá-la? Superior ao das pérolas é o seu valor. Palavra de Deus, ponto final. That's it, como dizem os americanos. Ponto final. Quem aqui acredita na palavra de Deus, levanta a mão. E por que você não acredita que o seu valor é maior, é superior do que as pérolas? Por que você não está dando o seu devido valor? Por que você às vezes acha que você é uma bijuteria barata? Às vezes até parece ouro igual as minhas aqui, mas é bijuteria. Às vezes você se embeleza toda, porque você acha que você é uma bijuteria barata. Por que será que muitas mulheres não estão fazendo a diferença neste mundo? Porque não estão meditando nesta palavra. Quem é que vai encontrar uma mulher virtuosa? Onde ela está? Ela está aqui. O seu valor é superior. A pérola, ela serve para embelezar, para adornar. Mas, será que você, em vez de ser uma pérola, está sendo uma pedra? Pedra de tropeço. Você será que está sendo uma pedra
um saco de pedras que as pessoas têm que carregar. E fala assim, quando chegou fulana, o ambiente ficou ruim. Ou então você é daquela mulher que, como é uma bijuteria, você resume as pessoas pela aparência. E diz assim, ai, não gostei dessa daí. Não fui com a cara dela. O santo dela não bate com o meu. Gente, isso não é atitude da mulher virtuosa. A mulher virtuosa é aquela que Deus sonhou. Quem é essa mulher? Então, que a partir de hoje, você assuma que você não é como uma bijuteria. Aqui, olha. Bijuteria que está até estragada. Por onde eu vou passando, dando esse curso, as pessoas até vão me dando bijuteria. Porque elas assumem que elas não são bijuteria, mas que elas são joias preciosas. Aqui, ó, um brinco de pérola, um só, todo estragado. Nós não somos mulheres estragadas. Nós somos feitas por Deus para trazer harmonia, para embelezar. Talvez você hoje esteja se sentindo assim, porque você precisa entrar nesse processo de transformação como uma pedra. Essa pedra que não tem beleza. Às vezes, você tem até essa pérola, olha que lindinha essas pérolas, olha, elas brilham. Eu tenho aqui umas pérolas, umas pedras que brilham, mas não tem valor nenhum. E hoje Deus quer fazer com que você assuma essa sua identidade diante de Deus. Porque com base nessa palavra de Provérbios 31, como eu disse, eu escrevi esse livro, Mulher de Valor, que foi lançado em 2014. E depois, o ano passado, a editora reeditou, eu reescrevi esse livro. Porque eu queria ajudar as mulheres a reconhecerem o seu valor diante de Deus. Porque quando a gente reconhece o nosso valor, as pessoas que estão ao seu redor vão também reconhecer o seu valor. Quantas jovens que não reconhecem o seu valor estão deixando que homens reconheçam que ela é uma bijuteria e não uma mulher de valor. Então, inspirado no livro Mulher de Valor, eu criei o projeto Pérolas. Por que esse projeto Pérolas? Porque é um curso que eu dou para as mulheres, com um café maravilhoso também no curso, onde eu trabalho isso com as mulheres, né? O reconhecimento do valor da mulher como uma obra-prima de Deus, o autoconhecimento, a reconciliação e ressignificação com a sua história dolorosa. E aí eu trago as pérolas. Falo também da resiliência e do sentido da vida da logoterapia de Viktor Frankl. Mas eu quero contar para vocês uma história desse livro. Quando eu fiz uma reunião com a editora Canção Nova, e elas me sugeriram que esse projeto Pérolas meu transformasse em livro. E eu disse, tudo bem. Pensei comigo, já está mesmo escrito, vai ser fácil. Mas o Espírito Santo me impulsionou a fazer um retiro para escrever esse livro. E eu fui, então, em janeiro deste ano, 10 dias, a um lugar lindo no mosteiro de São Bento e Vinhedo. Agradeço os monges como me ajudaram. E ali, esse projeto Pérolas ganhou mais capítulos, que se transformou em livro. E lá,
o Senhor me disse, porque eu estava sentindo muita dificuldade de escrever esse livro. Ele acho que é o mais fino, né? Sem contar aqueles outros pequenos, mas ele foi muito difícil para eu escrever, porque o Senhor me disse: conta a sua história dolorosa, conta as suas misérias, porque é fácil a gente contar os milagres, eu contar em outros livros, o poder da palavra de Deus na minha vida, como eu tomei decisões dificílimas na minha vida, a partir da palavra de Deus. Mas falar da gente, entrar nesse processo de transformação, exige coragem e humildade. Então eu fui inspirada a escrever sobre Santa Teresa d'Ávila, minha amiga querida, que tanto me ensina. Então, eu escrevi aqui um capítulo sobre ela. E Santa Teresa d'Ávila, ela vai nos ajudar com as suas frases. Aqui no livro eu coloquei muitas frases de Santa Teresa d'Ávila, que ela nos ensina tanto. E sobre esse autoconhecimento que nós precisamos, como que a gente vai pedir para o Espírito Santo uma transformação, se a gente não sabe quem nós somos, se a gente não assumiu a nossa história dolorosa? O Espírito Santo quer que você apresente. Jesus, que é o médico dos médicos, faz essa obra em conjunto com o Espírito Santo. Jesus perguntou ao cego: que queres que eu te faça? Era óbvio que o cego queria enxergar, mas ele queria que ele falasse. Então, com a vida de Santa Teresa d'Ávila, ou Santa Teresa de Jesus, nós vamos entendendo a importância do autoconhecimento. Ela diz assim: todos os danos provêm de não nos conhecermos devidamente. Então, esse livro quer ajudar você nesse seu autoconhecimento, nessa percepção de si, nessa ressignificação da sua história, na descoberta do sentido da sua vida. E Santa Teresa, ela vai nos ajudar. E vou ler para você aqui como Santa Teresa, né, a contribuição de Santa Teresa é muito valiosa para nós mulheres. Ela foi reconhecida como uma das maiores místicas da história da Igreja, reformadora do Carmelo, doutora e mestra na vida de oração, já no século XVI. E ela ensinou para suas monjas a experiência que nós precisamos, que foi a experiência dela, de um encontro com Deus que é amor e que compreende a nossa humanidade. E ela foi despertando isso nas monjas, no seu Carmelo. E Santa Teresa entendia que o autoconhecimento e o conhecimento de Deus não se opõem. Pelo contrário, dependem um do outro. E o autoconhecimento não nos é útil, senão para estarmos mais intimamente ligadas a Deus. E Santa Teresa ainda diz: o autoconhecimento é tão importante que, por mais próxima que você esteja do céu, eu gostaria que não descuidasse do cultivo de sua percepção de si mesma. E muitas vezes nós estamos tão perto do céu, mas a nossa humanidade, o relacionamento que nós temos com as pessoas, não nos dá a certeza de chegarmos no céu. E Santa Teresa, ela já era de um convento, mas ela vai contar para nós essa mudança radical da vida dela. Santa Teresa, ela vai ensinar você e a mim sobre o que fala um famoso monge do século IV, Evagrio Pontico. Ele diz assim, já dizia no século IV: se quiseres conhecer a Deus, procura antes conhecer-te a ti mesmo, a ti mesma. Então, Santa Teresa, ela vai nos ajudar
nessa nossa caminhada de transformação, de mudança radical. Porque muitas vezes nós estamos na igreja, mas não estamos transformadas. Nós trabalhamos muito para o Senhor, mas não conhecemos o Senhor de todas as coisas. E Jesus, Ele quer reinar na nossa vida 100%. E não quer nem 99%. Então, é em todas as áreas da minha vida. No meu corpo, na minha alma, no meu espírito. Então, Santa Teresa, ela dizia, né, em 1987, 35 anos atrás, foi a primeira vez que eu li esse livro de Santa Teresa, que chama Livro da Vida. Li com uma freira, quando eu morava em São Paulo. E ela diz assim, nesse Livro da Vida: comecei de passatempo em passatempo, de vaidade em vaidade, de ocasião em ocasião, a meter-me em grandes perigos e andar com muitos estragos na alma, causados por tantas frivolidades. Se você tem perdido tempo com frivolidades, hoje é o dia. Hoje é o dia da sua salvação. Renda-se ao Senhor e deixe Ele conduzir o seu tempo. E ela diz ainda, e aí é a minha história também, por isso que eu me afino com ela, eu tenho afinidade com Santa Teresa. Deixava-me levar mais pelo que agradava a minha sensibilidade e vaidade do que pelo bem e interesse de minha alma. Vinham-me algumas vezes esses bons pensamentos de consagrar-me a Deus. Ela disse isso antes até, mas logo passavam. E eu não conseguia persuadir-me e nem me decidir. Talvez você, jovem, precisa decidir também a sua vocação. Mas você anda no mundo distraída. No mundo existem muitas mulheres distraídas da percepção de si mesma, distraída de quem elas são, distraída da sua história, não assumindo a sua história dolorosa que precisa de transformação e vai vivendo do passado. Eu lembro que o Frei Elias Vela, ele diz que o demônio, ele faz com que a gente viva do passado ou do futuro e esqueça de viver o presente. Então, Teresa vai nos falar de como era essa vida dela. Ela diz assim: tudo me parecia virtude, isso, porém, não me serve de desculpa. Sabia procurar o que me dava prazer e assim a ignorância não me desculpava. O fato de não estar o mosteiro fundado em muita perfeição pôde diminuir minhas culpas. Eu, por minha ruindade, abraçava o defeituoso do mosteiro, deixando o que havia de bom. E muitas vezes a gente olha mais o defeituoso, fica olhando mais a nossa igreja, por exemplo, que é santa e pecadora. A gente olha mais os pecados do que a santidade. E ela vai nos ensinar. Ela vai falar também das amizades que desviaram o seu caminho. Depois ela fala que os conventos espanhóis da época de Teresa, né, viviam com costumes inconvenientes e nada espiritual. No convento da Encarnação, onde ela morava, no início, onde ela vivia, havia 200 mulheres e muitas usavam hábitos luxuosos e as ricas tinham servas e as pobres pediam esmola. Então ela vai nos contar como que era lá no mosteiro, como ela foi se distanciando de Deus, apesar de estar dentro de uma obra de Deus. E às vezes a gente corre esse risco de estar numa obra de Deus, de estar dentro da igreja, mas se distanciando do Senhor.
Mas aí ela conta esse momento de conversão radical na sua vida. Ela sentia-se muito atraída pelas imagens de Cristo em agonia. Em certa ocasião, estando aos pés de um crucifixo que trazia marcas das chagas de Jesus e muito sangue, ela perguntou: Senhor, o que vos colocou aí? Jesus disse: foram tuas conversas no parlatório que me puseram aqui, Teresa. Ela chorou muito e a partir daí teve uma mudança de vida radical. Será que a gente precisa, porque nós não temos a graça, né, ainda da santidade de Santa Teresa, mas será que a gente não está se sensibilizando mais quando a gente vê um crucifixo? Quando a gente olha para Jesus, né, e vê, de fato, que Jesus morreu por mim e por você, por amor. Esta imagem exige de nós conversão, mudança de vida. Então, assumir nossa humanidade é essencial para atingirmos a maturidade espiritual. E o autoconhecimento é a chave para que isso aconteça. E eu quero contar para vocês que desde 1991, quando eu fiz um encontro na Canção Nova, de 2 anos, para trabalhar o desenvolvimento humano, eu vivo nessa busca da percepção de mim mesma. E que graça é poder tocar a preciosidade da nossa vida aos olhos de Deus, assumindo que, como a ostra, precisamos entrar no processo de transformação sofrido e doloroso, para voltarmos à nossa originalidade, que é uma pérola preciosa, formada pelo Criador. Minha irmã, Deus quer agir na sua vida. Deus quer agir na vida das mulheres, transformando-nos em uma pérola rara. Eu faço uma pergunta para você. Você aceita ser moldada por Deus? Pergunta aí para sua irmã. Você aceita ser moldada por Deus? Você aceita ser moldada por Deus para ser uma pérola rara de Deus? E aqui, então, no meu livro, eu falo também desse processo, mas que nós não temos tempo, né? Eu vou falar do Salmo 138, né? Que diz que nós somos uma obra maravilhosa de Deus. Depois eu falo da mulher nas mãos do oleiro. Como que é esse processo de transformação? Essa mulher virtuosa, essa mulher de valor, é aquela que é movida pelo amor de Deus, que tem resiliência e capacidade para transcender as mais duras provas da vida. Como a ostra que transcende a dor da agressão de um grão de areia, transformando em pérola aquilo que foi o causador do seu sofrimento. E desde que eu fiz 30 anos de casado, o Vinícius está aqui, né? Meu a gente se chama de porque é de anjo, meu amado. Então, nós fizemos 30 anos de casado em 2008, que é Bodas de Pérola. E eu tinha um blog, eu fui estudar sobre esse processo das pérolas. Então, uma ostra que não foi ferida não produz uma pérola. Então, eu descobri que a pérola é resultado de feridas curadas e cicatrizadas. E a partir daí, eu sempre uso uma pérola para eu falar para mim mesma: Marina, você vale mais do que uma pérola, do que essa pérola. E você sabia que entre 35 mil ostras, apenas 20 produzem pérolas?
E é um processo doloroso para a ostra, porque aquele grãozinho de areia, né, entrou ali um intruso no seu corpo indefeso. E as membranas, né, vão ali, né, formando aquela pérola lentamente. Então, talvez você, como eu, tenha uma história dolorosa, que deixou marcas profundas em você, mas que nós precisamos transcender o sofrimento como a ostra. Muitas vezes somos levadas a agarrar-nos aos nossos sofrimentos, ao nosso passado, que nos faz reviver a dor e nos queima por fora e por dentro. Minha irmã, tenha coragem de largar esse passado doloroso que te faz sofrer até hoje. E eu coloquei num capítulo desse livro Mulher de Valor essa história das pérolas. E aí que surgiu esse projeto Pérolas, para ajudar as mulheres nesse processo de transformação. Mas esse projeto Pérolas, que eu fiz, que eu criei, depois de voltar para a escola, com 60 anos, né? Fazem 7 anos que eu estou estudando, então, vocês já viram, eu tenho 67 anos. Com 60 anos, voltei para a escola para fazer uma pós-graduação em counseling, porque eu falei, eu preciso conhecer a pessoa humana. E me formei, então, em terapeuta de aconselhamento para as mulheres. Fiz 2 anos de pós-graduação, de curso. Depois, eu fiz mais 2 anos de uma pós-graduação em logoterapia e análise existencial. E foi nesse processo todo de estudo que veio a inspiração desse projeto Pérolas. Mas hoje, muito mais do que falar desse projeto Pérolas, eu sinto que o Senhor quer falar para você, que eu fale, que o projeto Pérolas também é resultado da minha dolorosa história de vida na minha primeira infância. A ausência do pai ou da mãe na vida de uma criança causa muitas feridas emocionais. Conforme dizia o padre Rufus Pereira, quanto menor é a criança, maior serão as feridas. Então, meu pai morreu num acidente trágico, em uma romaria que ele foi com a minha paróquia, quando eu tinha 6 anos de idade. Ele foi num domingo de manhã, numa romaria. Meu pai era membro, né, da Irmandade do Santíssimo. A última foto que a gente tem dele é na procissão do Santíssimo. E ele caiu lá em umas pedras, morreu na cachoeira, afogado. Então, a minha mãe ficou viúva com 36 anos e com 6 filhos para criar. E na adolescência, eu tinha muita autopiedade. Sentia-me vitimizada por ser órfã. Estava sempre procurando o consolo da minha professora de religião e português. Eu escrevi aqui também um texto do padre Adriano Zandoná, que ele diz que uma das maiores feridas de rejeição no coração de uma mulher é aquela que acontece pelo primeiro homem de sua vida. 2 pontos, seu pai. A mulher tem necessidade de sentir-se amada, cuidada e valorizada. Mas eu conto aqui que eu entrei nesse processo de cura das minhas feridas, superando a resistência de sentir-me amada e amar aos 18 anos. Quando participei do encontro de jovens com Cristo na região de Santana, em São Paulo, que é o mesmo que o padre Jonas iniciou o Maranatá, mas lá chamava Encontro de Jovens com Cristo. E lá eu tive um encontro pessoal com Cristo, na primeira palestra do encontro, meu ideal de vida. Eu descobri que Jesus era o meu ideal de vida. E a partir daí comecei a florescer e amadurecer como uma mulher de Deus. Comecei também a trabalhar na área profissional,
Fui trabalhar num banco inglês chamado Lloyds Bank. Trabalhei ali 13 anos. E também saliento a importância do amor do meu primeiro namorado, o Vinícius. Eu queria chamar ele aqui. Hoje, meu esposo, o qual foi fundamental para o meu processo de cura e transformação. Não estava no script, mas eu senti de chamar ele, porque contar a nossa história vai nos emocionando, né? E o Vinícius é aquele que sempre esteve do meu lado. E um dia, né, como Santa Teresa diz que o Senhor nos ama mais do que nós mesmas nos amamos, o Vinícius disse um dia que ele me amava mais do que eu mesma me amava. Então eu conto também como foi importante o amor dele para esse meu processo de transformação, de cura. Mas eu queria que ele contasse, né, uma vez. Nós temos 3 filhos, né? Tem a Ana Maria aqui, e temos o André do meio e o Felipe, casado, que é o primogênito. E no noivado do Felipe, o padre, então, pediu para que o Vinícius desse um conselho para o Felipe. Então, eu queria que ele contasse essa pérola que ele nos deu naquele dia. Bom dia para vocês. De fato, não estava no script, que eu nem fui maquiado, você pode ver, né? Tem brilho aqui, está tudo brilhante, não passou nem um pozinho, como eles passam normalmente. Essa pérola é a seguinte, foi o Espírito Santo que me inspirou ali na hora, no noivado do Felipe, que hoje é casado com a Drica, nossa amada, 18 né? 18 anos atrás, já nos deram 4 netos, né? E no noivado do Felipe, na hora que o padre falou, fala alguma coisa aí, para os noivos. E eu falei para eles, né? E eu falei para o Felipe assim, que eu costumo, inclusive, falar para os homens, quando eu faço pregação para homens, especialmente, né? Recentemente fiz uma pregação para homens, uma paróquia lá em São José dos Campos. Eu falei somente assim: mulher não foi feita para ser entendida. Mulher foi feita para ser amada. Porque não é? A mulher foi dada. Porque o homem que tenta entender a mulher, ele não consegue. Porque não é para entender, é para amar, não é? Então, por isso que ela toda hora fala sobre isso, sobre a questão de que eu a amo mais até do que ela mesma se ama. Porque a mulher foi feita para isso, não é? A mulher foi dada para o homem para que ele a amasse. E ela precisa desse amor do esposo. Primeiro ela tem o amor do pai, mas depois, quando ela se decide para o casamento, ela precisa do amor do esposo. Ou ela vai para a vida religiosa e tem o amor do noivo Jesus, né? Então a mulher precisa do homem. O homem também precisa da mulher. Mas a mulher precisa do homem que a ame. E o amor é que faz que ela floresça. Continua não entendendo. Não é que o amor faz você entender, não. Continua não entendendo. Mas faz com que ela floresça. Posso ir embora? E continuando a minha história, esse livro é pequeno, mas tem muitas coisas para contar. Mas eu quero falar um pouco mais sobre esse meu processo dificílimo de transformação. Eu desejava ser amada, então me esforçava para agradar as pessoas, na esperança de que dessa forma conquistaria o amor de cada uma. Eu sempre tive facilidade de fazer amigos, né? Minhas irmãs aqui que me conhecem, elas sabem, né? Mas minha vida era cheia de pessoas, mas meu coração continuava carente de amor. Era uma dor silenciosa, talvez percebida pelos mais íntimos, já que meu comportamento denunciava a minha busca incessante pelo amor. Como dizia Aristóteles, o agir segue o ser. Mas eu também escrevo que entreguei minha vida a Jesus e minha vida ganhou sentido.
Estar com Jesus sempre me trouxe paz, direcionamento e alegria. Como não ficar fascinada com o amor de Cristo, que deu a sua própria vida para nos salvar? E depois, em 1981, com a minha entrada para a renovação carismática, eu já participava de grupo de jovens, mas eu buscava incessantemente, assiduamente, a cura interior, para as pessoas orarem por mim. Depois fui descobrindo, né, a autocura interior, né, que até hoje, após receber Jesus Eucarístico, eu faço essa cura, pedindo para Ele em todas as áreas da minha vida. E assim eu vou me abrindo para a cura das feridas profundas e escondidas que distorcem a minha maneira de enxergar. Por muitos anos eu fui perfeccionista. O perfeccionismo era o meu objetivo. Demorou anos, mas finalmente eu desisti de ser a Mulher Maravilha, a perfeitinha, e sempre disponível a todos. Eu nunca podia relaxar, sempre tinha que estar fazendo algo, sempre havia mais uma tarefa a ser feita. Mas caí na real, porque essa não era eu. Isso porque, com a luta para ser perfeita, eu não sabia mais quem eu era ou quem eu queria. As pessoas escolhiam por mim. Mas Deus me derrubou várias vezes do cavalo, com o objetivo do meu amadurecimento e desprendimento. Ser você mesma exige coragem e humildade. Como eu disse, entrar nesse processo de autoconhecimento, de transformação, exige coragem e humildade. Reconheço que a cada dia eu estou convencida de que nada e ninguém poderá me separar do amor de Cristo. Que você possa realmente fazer esse caminho de cura e reconciliação com a sua história dolorosa de carências, rejeições e medo, consigo mesma, especificamente na sua área emocional. Eu falo também aqui no livro, né, do Padre Rufus, que nos ajudava tanto na cura interior, na libertação. Também do Padre Léo, que eu tive a graça de trabalhar com ele no programa Tenda do Senhor, também aprendi muito com ele. E para encerrar esse momento, eu não posso deixar de falar também da logoterapia de Viktor Frankl, que nos ajuda tanto a sermos mulheres resilientes. A resiliência é uma adaptação positiva em resposta às nossas dores, sofrimento, e nos ajuda a superar. Na logoterapia, o conceito de resiliência é usado como fator de transformação dos comportamentos negativos em novas possibilidades. Dr. Viktor Frankl, neuropsiquiatra da Áustria, terceira escola de psicoterapia que ele fundou, foi um homem resiliente, que superou a dor física, emocional e moral vivida no campo de concentração. Ele viveu por 3 anos, porque ele era judeu. E ele fala que aquele que estava no campo de concentração e não tinha mais nenhum objetivo, nenhuma esperança para que viver, um sentido para viver, eles não suportavam o sofrimento e acabavam jogando-se na cerca elétrica para morrer. Mas Viktor Frankl dizia que era o sentido da vida que o mantinha vivo. E o que era para ele o sentido da vida para ele naquele momento, naqueles 3 anos, como prisioneiro nos campos de concentração? Era a esperança de reencontrar a sua esposa, porque ele era casado, recém-casado, e foram presos. O desejo de tornar conhecida a logoterapia, porque ele já tinha uns escritos, ele até levou pensando que poderia manter esses escritos da logoterapia, dessa
percepção que ele teve, né, de como ajudar a pessoa a descobrir o sentido da sua vida. Então, a esperança dele tornar conhecida a logoterapia e a sua fé, porque ele acreditava em Deus. Então, você e eu devemos, como mulher, né, assumir que o sofrimento nos faz mais resilientes. Podemos definir como resiliente a mulher que, mesmo perdendo um ente querido, um emprego, um bem material, enfrenta e supera seus sofrimentos e ainda recupera o sentido da vida apoiada na esperança. Que você assuma hoje que você é uma pérola preciosa de Deus. E terminando esse momento, eu queria trazer para você, não vai dar tempo de eu ler tudo, mas o Monsenhor Jonas Abib, ele fala para nós mulheres, e ele tem um escrito que diz assim: mulher, não desanime. A luta é grande e você não imagina o alcance daquilo que está fazendo. Não pare no meio do caminho. Tenha certeza de que um dia você verá o resultado de toda a sua luta. Peça o derramamento do Espírito Santo com o dom da sabedoria, da fortaleza, para que você tenha coragem de continuar na luta de transformação, sem parar nunca, todos os dias da sua vida. Amém.